Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Nós vamos falar de um assunto que chama muita atenção de todo mundo, muita curiosidade sobre esse assunto, sobre ET, extraterrenos e extraterrestres. As diferenças, uma coisa é diferente da outra. Então, nós vamos abordar esse tema, ETs. É verdade. Em 2006, uns estudantes de cultura racional foram convidados para participar de um programa na rádio, Super Rádio Tupi. Foi num sábado, em julho de 2006. Estavam todos os componentes do programa Voz Racional, que é da Rádio Tropical Solimões. E o professor Porfírio, que está aqui presente, foi um também. Interessante que foi de meia-noite às 3 da manhã, né, Porfírio? E o apresentador do programa, o nome do programa é Ufologia, programa de ciência. Não, o nome do programa é Quem São Eles? O nome do programa é Quem São Eles? Programa de Ufologia, Ciência e Espiritualidade. Só o nome já diz que o programa, e ele tinha muita audiência na época, né? A gente falou bastante lá. Agora, o apresentador do programa toda hora voltava sempre com a mesma dúvida, com perguntas diferentes, né? A dúvida principal é: por que tem ufologia chamada científica, ufologia esotérica, e a cultura racional fala uma coisa que não é nenhum dos dois? Qual era a diferença? E a gente tinha que explicar que os seres invisíveis, seres que a gente diz dos astros, né, são espíritos. E a fase mudou, o espiritismo mudou, e aí a linguagem passou a ser diferente. Não fala que é mediunidade, fala que é canalização, né? Por conta do esoterismo. Fica chique, mas é a mesma coisa, porque está lá concentrado e recebendo a mensagem, né? E tem as vidências, os verdinhos. Inclusive eu lembro do nosso mestre falar na época lá, final da década de 70, e os verdinhos, quem vê fica com muito medo, porque eles somem com a pessoa. E o mestre mesmo confirmando que existem esses seres, só que ele não estava dizendo que são seres de matéria orgânica vindo de um outro planeta para cá, né? Aquela questão básica que a cultura racional fala, que nossos irmãos puros, limpos e perfeitos do mundo racional se ligam no campo eletromagnético, tomam a forma que querem ou que é preciso por conta do nosso atraso. Então parece que é uma nave. Para nós parece que é uma nave, mas as manobras que a tal nave faz são impossíveis para uma nave de matéria, né? Então eles dominam uma tecnologia superior, uma civilização superior, são todas essas coisas. O fato é que a moderna ufologia começou em 47, já estamos, né, com mais de 70 anos, né? E até hoje não se comprovaram essas teses de contato, sempre continuam na mesma. A esotérica é espiritismo, e o que a cultura racional fala é simples e claro, com base e com lógica. Historicamente, na década de 30, tinha um círculo espírita em Berlim. Eu tenho um livro editado em Portugal, mais ou menos da mesma época. Eu tenho o livro, não, eu tenho o Xerox, né? Então, apresentando mensagens do comandante Astar Chirran, que é famoso comandante das tropas estelares e tal. Muita mensagem dele, muita gente que tem evidência, desenha e tal. Tudo muito bom, mas é um espiritismo com uma nova roupagem, porque a mudança tecnológica nossa, né, da humanidade foi muito grande, então tiveram que mudar. Mesmo na parte kardecista, os livros do início do século XX, muita coisa foi recolhida porque eles falavam mensagens e depois a coisa mudou pela ciência, e para não ficar como descrédito, eles recolheram muitos livros, né? Mas a cultura racional fala sempre a mesma coisa. E os nazistas, nessa época, década de 30, lá na Alemanha, eles tinham um lado místico que a história normal, a história que é ensinada para a gente no ginásio, não conta, né? Eles tinham um lado místico, assim, muito grande, e o lado mítico falam, né, da supremacia ariana, que eles queriam provar uma descendência dos germânicos, de deuses astronautas e tal. Tinha uma crença no gelo cósmico, depois o Porfírio falou alguma coisa aí muito interessante. E tinham as mulheres vril,
eram umas mulheres com muita sensitividade, mediunidade, não podiam cortar o cabelo e elas recebiam as mensagens e tal. Tinha o outro lado da ritualística, que eles importaram tibetanos, né? Mas a ligação deles era com a magia nórdica. E tentaram até fazer disco voador, os Estados Unidos também. Por quê? Porque no final da Segunda Guerra, os pilotos de caça, né, de combate, viam full fighters, lutadores fantasmas, é a tradução. Os alemães pensavam que era uma super tecnologia dos Estados Unidos, porque desaparecia. E os aliados pensavam que era uma super tecnologia do Hitler. No final da guerra que viram que nenhum dos dois estava certo, eram nossos irmãos aparecendo de forma diferente, né? Então, literatura tem muita coisa, né? Eram os deuses astronautas, antes da cultura racional já tinha lido, é muito interessante. Mas são seres dos astros. No vídeo anterior, não. 2 vídeos atrás, a gente falou dessa parte dos deuses, né? Então tem o plano dos planetas, que são seres em si, né? E entra na parte astrológica. E tem, abaixo dos planetas, tem o campo espiritual, que trabalha naquela linha. Eu sempre falo, o racional dá o exemplo, que a imunização racional é um foco de luz da planície racional, azul prateada e tal, e vem, no início o vivente não vê e tal. Os planetas também têm o seu foco de luz, isso é energia quântica, né? Marte é o planeta vermelho, ele tem uma áurea vermelha, ele entra essa áurea na Terra, faz o ferro pertence a Marte. Outras culturas dão outro nome para Marte, Ogum no afro-brasileiro. Então, os espíritos que trabalham naquela linha se identificam dessa mesma maneira. Então, tudo é uma organização da natureza. Isso é que é a realidade real. Agora, como que isso se fundiu? Isso aí foi uma transformação cultural muito grande. Nós falamos isso sim no vídeo passado, né? A questão da evolução da cultura astrológica de muito tempo atrás, passando por um período em que ia sendo esquecido essas histórias dos astros, né? Na Índia ainda tem muita coisa com registros, né, de literatura muito antigos e confirma essas histórias do tempo que os seres dos astros tinham comunicação com os viventes da Terra. Isso está no primeiro volume, né? Isso é astrologia. Mas, por exemplo, esse comandante Astar Chirran tem uma ligação com uma deusa Astarte. Eles não falam, né? Nessa parte esotérica eles não falam, mas se vai pesquisar astrologia, vai pesquisar essa parte histórica, Astarte era uma deusa da Ásia, do Oriente Médio, sudeste da Europa, norte da África, que cuidava da agricultura e da fertilidade. Inclusive o rei Salomão na Bíblia tem lá escrito, chegou a fazer um templo para ela, antes de fazer o grande templo lá de Jerusalém, para ver como a influência era muito grande naqueles povos. E essa deusa Astarte fundiu Afrodite e Ártemis, dos gregos, né? E Hera também. Os romanos chamavam essas mesmas de Vênus, Diana e Juno. Os babilônios chamavam Istar, o nome é até bem parecido. Só para a gente ver que tudo é uma questão cultural. Os egípcios chamavam de Ísis. E ela representa uma fusão de Lua e Vênus. E Lua tem as fases da Lua, por isso acaba dando vários tipos de deusas, né? Que regendo essa parte de agricultura. E Ártemis regia também a maternidade e virgindade. Ártemis tem uma coisa interessante também lá na Bíblia, que quando o apóstolo Paulo chegou em Éfeso, eles vendiam nos templos dessa deusa muitas estatuetas com assim, uma porção de seios, porque ela é ligada nessa parte de maternidade, e era um comércio muito importante, e eles motivaram uma perseguição ao apóstolo Paulo. Isso está lá na Bíblia também, para ver que isso não é uma história tão antiga assim, né? E aí o que aconteceu foi a questão de cultura artificial entrar e aí chegar nesse ponto que até o espiritismo mudou, acabou, entre aspas, né? Os bons foram promovidos, quem está aí é um magnetismo, né? E a tecnociência substituiu a metafísica. As pessoas ficaram pensando que ciência e tecnologia era civilização, agora todo mundo está vendo que nós ficamos dependendo do pensamento, pensamento cada vez mais fraco, e aí está um desequilíbrio total, e aí chega a cultura racional para salvação, para todo mundo se ligar à natureza, entender e compreender isso com simplicidade e ver que os nossos irmãos são extraterrenos,
né? E os extraterrestres, quem faz bem essa diferença é o professor Porfírio. Não, é só uma participação rápida. A questão do extraterrestre, ela está ligada ao campo material, né? Então toda essa parte ufológica, ela se ocupa dos desdobramentos das criações feitas em tempos passados, que o racional superior resume apenas como sendo energia magnética, que é o conjunto de todos esses seres que vão se multiplicando em formas diferentes, mas sempre respeitando aquele ponto de partida inicial, as três classes de deuses, o verdadeiro, o Deus homem e o Deus água. Daí vem toda essa construção, e a parte de ufologia estuda exatamente os extraterrestres, que é o campo pesado, o campo material, mesmo o campo espiritual do astral inferior. Já o extraterreno é um sentido que nós damos para aquilo que não está no terreno das ideias do ser humano, porque é acima da água e acima da terra. Por isso se diz extraterreno. O racional superior é um habitante extraterreno. E o Astar Sherran e outros tantos são extraterrestres, apenas para que a gente possa categorizar a coisa. É mais ou menos esse o nosso sentido. Me fez lembrar de um pequeno trecho que o racional superior diz lá. Abaixo do mundo racional, todos são deformados, inclusive o astral superior. Porque puros, limpos e perfeitos, só no mundo racional, de onde viemos e para onde retornaremos, estudando, divulgando, colaborando o livro Universo em Desencanto. Nádia? Sônia, eu antigamente, antes de começar a estudar a cultura racional, eu ouvi vários relatos, né? Pessoas comentando sobre os discos voadores, sobre os extraterrenos, e ficavam com medo, ficavam espantadas, e quando viam alguma coisa de estranho assim no céu, saíam correndo, trancavam a casa, uns atiravam pedra, e aquilo tudo, aqueles comentários, aqueles relatos que eu escutava, me amedrontava muito. Então, depois que eu comecei a estudar a cultura racional, eu perdi aquele medo, aquela sensação desagradável que eu tinha toda vez que eu ouvia falar em extraterreno. Porque eu descobri, através da leitura, que os extraterrenos nada mais são do que nossos irmãos de origem, né? Nossos irmãos do mundo racional, seres superiores a nós, né? Muito mais poderosos, muito mais fortes, né? São superiores a nós energeticamente, e quando eles aparecem, a intenção deles não é nos assustar, não é nos amedrontar, e sim anunciar uma nova fase, a fase racional, né? Então, aquele medo, aquele pavor que eu tinha toda vez que eu escutava esses assuntos, foi desaparecendo através do estudo da cultura racional. Por isso que o racional superior fala, leia e releia, porque essas mais informações que a pessoa tem, que acabam confundindo, né, a mente, acabam causando medo e outras coisas mais, a pessoa vai perdendo através do conhecimento. Ela vai tomando conhecimento da verdade sobre todos esses assuntos e vai perdendo medo. Foi o que aconteceu comigo. Quando ouvia falar em extraterreno, ficava apavorada. Agora, a minha visão já é outra, totalmente diferente. Por quê? Porque eu adquiri o conhecimento sobre o assunto. Só para complementar aqui o que já ficou mais do que bem explicado por todos, né? No vídeo anterior eu fiz a menção do livro, ele falava o seguinte: os invisíveis liquidando os seres dos chãos, e todos sendo destruídos por eles, que são os sulfos e ufos, né? E se você dos sulfos tirar o S e o L, e dos ufos tirar o L, todos eles viram ufos, né? Então é só nada mais nada menos do que mais uma artimanha das manhas e artimanhas da parte magnética para, né, se apresentar, se manifestar para nós materializados o mundo invisível, entendeu? E como foi falado aqui, já explicado, todos são da mesma origem. Em questão energética, eles estão acima da gente. Nessa questão, sim,
mas eles não se conhecem como nós também não nos conhecemos. E nós todos vamos nos conhecer através do conhecimento de cultura racional. Nós primeiros aqui os materializados, para depois, nos mundos invisíveis, a gente levar essa informação que a gente está recebendo aqui agora. Muita gente, quando a gente fala de ET, de extraterreno e extraterrestre, faz muita piléria, faz muita disco voador, acham engraçado, acham que o outro é maluco, que aquilo é fake, que aquilo foi uma montagem daquela luz, alguma coisa assim. Só que esquecem ou não sabem de uma coisa: você é um ET. Todos nós somos ETs. Inclusive, teve um filme chamado ET. E no filme ele botava o dedo assim na cabeça do menino e falava assim: eu estou aí dentro. Ele estou na cabeça. Então na nossa cabeça tem um ET, porque nós temos um habitante do mundo racional dentro de nós, no istmo de mesencéfalo. Então lá dentro da cabeça tem um ET. Então você é um ET, então para de fazer piada e leia a cultura racional para você saber o que é. Entendeu? E saber que não é fake, existe, aparece, já foi filmado, muita gente filmou e está aí para quem quiser comprovar. E a cultura racional é a cultura dos extraterrestres. Acabou, entendeu? Ponto final, não tem mais dúvida. Leia para saber. Então, leia o livro Universo e Desencanto. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!